E o capítulo 31 na minha Bíblia, ele tem um título que diz assim: Ditados do Rei Lemuel. E começa pelo título A Curiosidade do Meu Marido e Minha. Já começou pelo título, de irmos buscar quem é esse rei Lemuel. E a Bíblia, ela não deixa isso claro de quem seja esse rei. Mas há várias linhas na história, na teologia, e uma delas, que é a mais aceita pelos hebreus, é que seria um título dado ao próprio rei Salomão. Olha só, não é o que a Bíblia diz. Há teorias que dizem isso, né? E a mais aceita pelos hebreus é que seria o próprio Salomão. Também há uma teoria que diz que ele pode ter sido um rei ismaelita, descendente de Ismael, que por ter tanta sabedoria, o seu escrito foi incluído como inspiração divina. E aqui é algo muito interessante, né? Porque junta as duas nações, né? Dos filhos de Abraão, né? Glória a Deus. E outra teoria é que seja apenas um modelo de como seria um rei ideal, de como seria uma liderança ideal. E aí, essa teoria ela aponta para o próprio rei Jesus, o Messias. Então, não temos aqui a resposta de quem é Lemuel, mas uma resposta temos. Se tem um modelo de liderança que agrada a Deus, está neste capítulo. E é isso que nós vamos estudar hoje. Um modelo de liderança que agrada a Deus. Você já tinha pensado que Provérbios 31 poderia ser sobre isso? Vou confessar para vocês que eu não. E glória a Deus, por quê? Porque sempre dá-se ênfase à segunda parte do capítulo 31, que é a mulher exemplar, a mulher sábia, né? A mulher de Provérbios 31. Mas Provérbios 31 inicia com as orientações de uma mãe ao rei. Então, olha que interessante, o significado de Lemuel, por isso que traz todas essas teorias, inclusive a que aponta para Cristo, é para Deus ou pertencente a Deus. Que nome lindo para dar para o seu filho, né? Lemuel. Então, o último capítulo do livro de Provérbios, ele está respondendo a como é uma vida governada pela sabedoria de Deus. Passamos os 30 capítulos estudando sobre sabedoria, estudando sobre os tipos de pessoas que são ao contrário da sabedoria, que não tem a sabedoria, e aí finaliza com respondendo a como que é então uma vida governada pela sabedoria. E ele se divide em duas partes, então. Já falamos até aqui, né? Primeira, conselhos de uma mãe, e segunda, o poema da mulher virtuosa. Então, se nós observarmos o livro de Provérbios, olha só, ele inicia com um pai instruindo um filho e finaliza com uma mãe instruindo a um rei, levando instrução para um rei. Então, a sabedoria de Deus não tem um único porta-voz, mas é transmitido por homens e mulheres que decidem temer ao Senhor. Se há um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, poderá ser porta-voz da sabedoria. E aí vamos lá, né? No versículo 1 e 2 já começa falando sobre, tem uma palavrinha em algumas traduções que diz ser uma profecia, que pode ter alguns significados, né? A palavra profecia. E qual é o principal deles? Algo de grande peso espiritual. Então a mãe aqui, ela não está num papel de estou aqui dando opiniões, não. Mas ela está repassando algo que considera uma responsabilidade diante de Deus. Então, para você que é mãe,
nós carregamos uma responsabilidade diante de Deus com nossos filhos. E aqui essa mãe chega para o rei, levando para ele assuntos que ela considera de responsabilidade dela diante de Deus levar para ele. Tanto que no versículo 2 ela repete, né, meu filho, filho do meu ventre e filho dos meus votos. E aqui já traz 3 aspectos. Primeiro, um vínculo de sangue, meu filho. Segundo, um amor materno, filho do meu ventre. E o terceiro, uma dedicação espiritual, filho dos meus votos. Seria uma declaração, né, por miúdos, mais ou menos assim, ó. Você nasceu biologicamente de mim, foi desejado por mim, mas foi entregue a Deus. E é dessa forma que precisamos olhar para os nossos filhos. Foram desejados e gerados biologicamente por nós, mas são do Senhor e precisam ser entregues a Deus. Não podemos tomar posse daquilo que não é nosso. Então temos uma responsabilidade diante de Deus perante os filhos que o Senhor nos entregou. Então demonstra que a autoridade espiritual começa sim dentro de casa e que grandes líderes sempre tiveram alguém que lhes ensinou a temer a Deus. Então qual é a principal tarefa dos pais? Qual a principal tarefa de uma mãe? Ensinar os seus filhos temer a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios começa e termina assim, nós já vamos ver. E também durante os capítulos a gente aprendeu o que é temer ao Senhor, que não é medo. Temer ao Senhor não é medo. Do versículo 3 ao 7, ela coloca 2 perigos ao rei, né? Ou 2 perigos de uma liderança: mulheres e vinho. Nenhum dos dois é mau em si mesmo. O problema é perder o domínio próprio sobre eles. E aí, vamos enfatizar aqui, né? Que no 3, ela enfatiza sobre o rei não entregar a força dele a mulheres. O que é essa força? Força que é igual vigor, capacidade, recursos, influência e poder. Ou seja, não desperdice o potencial que Deus colocou em você. Não desperdice o potencial que Deus colocou em você. E esse é um alerta que a gente viu nos capítulos anteriores sobre desperdício espiritual. Estudamos isso no capítulo 30, sobre desperdício espiritual. E do 4 ao 5, fala sobre que o líder precisa manter o discernimento, que o julgamento não pode ser alterado por conta do vinho. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Nos capítulos anteriores nós aprendemos que o vinho representa tudo aquilo que tira nós do centro, da centralidade. Tudo aquilo que nos tira da sobriedade. Então pode ser desejos exagerados, pode ser emoções desequilibradas, tudo que nos tira do centro atrapalha o julgamento de uma liderança. Então, quanto mais envolvido nós estamos com as nossas, por exemplo, emoções, mais vamos errar na hora de uma liderança, seja ela dentro de casa, seja ela num ministério, seja ela numa empresa, porque nosso filtro será as nossas emoções. Por isso que diz para nós aqui que um líder precisa manter o discernimento para o seu julgamento não ser alterado por conta do vinho. Então, quem lidera pessoas não pode ser dominado pelos desejos, qualquer um que seja. Aqui ela deu ênfase a mulheres e vinhos para o seu filho. Do 6 ao 7, não é um álibi
para o alcoolismo. Presta atenção aí. No mundo antigo, bebidas fermentadas eram usadas também como anestésicos ou para aliviar dores extremas e sofrimentos. E eu quero abrir um parênteses aqui que dentro do estudo eu encontrei muito maravilhoso, que muitos versículos bíblicos fizeram mais sentido ainda para mim. Olha só. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Não significa que não vamos tomar mais nenhum remédio para alguma dor, não é isso. Mas olha que profundo isso aqui. Em Marcos 15, 23, Jesus recebeu vinho misturado com mirra, que poderia ter aliviado as dores que ele ia enfrentar na cruz, ou estava enfrentando na cruz, mas ele rejeitou. E se você lembrar, lá na última Páscoa e na primeira ceia, Jesus diz assim, ó, e não beberei do fruto, do suco desse fruto, né, dessa vida, até que eu volte, até que eu venha. E ali ele não bebeu, ele suportou. Por que que ele escolheu? Ele escolheu suportar de forma consciente todas as dores e sofrimentos que ele estava levando sobre si, que eram nossos. E então, meu querido e minha querida, o consolador que nós recebemos não é fruto de alguém que ficou anestesiado às nossas dores, não. Não é. Isso é muito profundo. O nosso consolador veio de alguém que decidiu, escolheu conscientemente suportar todas as dores que estavam determinadas para aquele tempo da cruz. Forte, né, Luísa? Muito forte. Ele carregou por completo as nossas dores. Ele não fugiu do sofrimento. Para quê? Para que você e eu pudéssemos encontrar cura, paz e esperança nele. Consciente, não anestesiado e fugindo da dor. Então, em resumo, vamos lá? Quanto maior a responsabilidade, maior a nossa sobriedade. Quanto maior a responsabilidade, mais sóbrios precisamos ter. Precisamos ser. Quanto mais responsabilidade, menos envolvidos com coisas que nos tiram do centro, precisamos estar. Quanto mais responsabilidade, mais sobriedade. Por isso que é necessário buscarmos ser curados de dentro para fora, para que Deus possa nos entregar tudo o que Ele planejou para entregar para nós. Precisamos estar curados de dentro para fora. Precisamos sair da embriaguez das nossas dores, das nossas frustrações. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si de forma consciente, sem anestesia nenhuma, todas essas dores, todas essas frustrações, para que fôssemos agora, a partir dele, novas criaturas. Muito forte esta parte. Muito forte essa parte. E do 8 ao 9 fala sobre a função de quem lidera. Qual é a função? Todo mundo quer ser líder, né? De alguma coisa. Mas qual é a função? Abra a boca em favor do mundo. Defenda quem não consegue se defender. Um líder piedoso usa sua influência para proteger vulneráveis, não para aumentar seu próprio poder. Verdade, Luísa. Jesus é nossa libertação total. Então, um líder piedoso usa sua influência para proteger vulneráveis e não para aumentar o seu próprio poder. Por isso que uma das características de quem lidera é servir. Servir. E aí, do 10 ao 12, começa o poema da mulher virtuosa. Então, fechou o primeiro bloco de provérbios, onde é uma mãe
repassando a um rei o que ela vê de muita responsabilidade diante de Deus, para que aquele rei possa ter um governo que agrade a Deus. Do 10 ao 12, então começa o poema, e é algo que me chamou a atenção há algum tempo já. Eu tinha visto alguém explicando isso, sobre poema acróstico, né? Nós estudamos isso lá em português, não sei se você lembra, vou falar sério para você. Lá do português eu não me lembro não, mas eu me lembro de alguém explicando isso em outro momento. E um poema acróstico é que cada versículo começa com uma letra do alfabeto. No caso aqui de Provérbios, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 versículos, são 22 letras do alfabeto hebraico no original. É como se Deus dissesse o seguinte, ó, que da primeira até a última letra do alfabeto está a sabedoria divina que nós necessitamos. Desde a primeira até a última. E a Bíblia fala muito, né? Sobre ele ser o início, o fim, o alfa e o ômega. Ele é completo, ele é suficiente. Ele é suficiente. E aí começa falando da mulher virtuosa. Que palavra é essa para mulher virtuosa no original? É Shahil. Eu não sei como fala. Vou escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Shahil. Esta é a palavra. Aí. Essa é a palavra. E muitas vezes ela é citada no Antigo Testamento. Não só aqui em Provérbios 31, traduzida para nós como mulher virtuosa, mas em vários outros textos do Antigo Testamento essa palavra aparece para traduzir. Guerreiros valentes, homens fortes, exércitos poderosos, pessoas de grande capacidade. Uau! Então, se você já gostava de Provérbios 31, agora você vai se apaixonar. Numa tradução ampliada, seria assim, ó. Uma mulher forte, de coragem, de excelência, de grande valor, competente. Ela é elogiada pela sua força de caráter, fidelidade e capacidades. Lembra de ligar o não perturbe? Liguei agora. Então, ela é elogiada pela sua força de caráter, fidelidade e capacidade. Calma, calma que nós já vamos chegar lá, porque de repente você pensou, meu, agora sim, quando que eu vou ser essa mulher de Provérbios? Vamos lá. Na continuação fala sobre o seu valor exceder ao de rubis. Bom, a ideia é que o seu valor é incomparável. Incomparável. O padrão de Deus para a mulher não é a aparência, mas é o caráter moldado pela sabedoria. Então, é um caráter moldado pela sabedoria de Deus, que vem do temor a Deus. Aí, do 13 ao 19, é o que às vezes assusta algumas mulheres e a outras é um apoio para aquela vida de agenda cheia e muito produtiva. Porque fala do 13 ao 19 que ela trabalha, e essa palavra ela é repetida várias vezes. Por quê? Porque indica uma ação constante. A constância é algo que agrada muito a Deus, a constância. Então, olha só, ela fala aqui, ó, administra, produz, planeja, investe, compra, planta, faz comércio. E aí você olha isso e diz, Senhor, ajuda. Mas vamos lá? Olha só. Sim, ela participa ativamente da economia da família. É capaz, anota bem aí, porque a sua fonte de força não vem dela, mas depende de Deus. Então, se você está extremamente cansada, esgotada, exaurida, as suas forças estão vindas de ti mesma.
Mas uma mulher que teme ao Senhor, ela não é autossuficiente, ela é dependente de Deus. Então, Provérbios 31 começa e termina revelando esse segredo. Que a mulher que teme ao Senhor, esta que será louvada. E aí, quando nós estudamos sobre o temor a Deus, a gente aprendeu que é honrar a Deus, que é depender de Deus, que é obedecer a Deus. Esse é o temor do Senhor. Então, no 17, frisa a questão de cingir-se de força. E aí a gente às vezes traz que nós precisamos ser uma mulher forte, que nunca pode demonstrar fraqueza. Olha só, não é isso que está dizendo Provérbios. Justamente por causa da origem das palavras que já falei várias vezes, que nós precisamos, né, dar importância e estudar. Então, a palavra força em outros textos é essa palavra, a mesma, que é utilizada aqui para falar de uma força que pertence ao Senhor, não é de nós, essa força é do Senhor. Então, ela não produz porque ela é autossuficiente. Ela não produz porque ela arranca forças dela mesma. Ela não produz porque ela entra em repetição que ela é forte, que ela pode. Não. Ela produz porque aquilo que Deus confiou a ela se reveste de força que procede de Deus para cumprir a missão que Deus mesmo deu a ela. Então, Deus deu a missão, Deus dá a força e Deus capacita. E é isso que você vai encontrar em toda a Bíblia, que é dele que vem a força. Ele reveste nós da força dele, que procede dele, para cumprir a missão que também veio dele. E quais são essas missões? Pode ter várias na sua vida. Sua profissão, sua família, a maternidade, a paternidade. O ser filhos, amigos, empresário, comerciante. Como diz, tudo que ela faz assim, compra, vende, investe, tudo vem à força da onde? Do Senhor. E tem 2 textos que falam sobre isso, que você pode anotar aí. Isaías 40, versículo 29 e Efésios 6, versículo 10. Falam sobre esta força que vem do Senhor. Para que você não fique exaurida, né? Não tenha burnout, não entre em pânico, em crise. É uma força que vem do Senhor. Do versículo 20 ao 27, a gente vê que há um equilíbrio aqui. Vamos lá? Vamos trazer esse equilíbrio para a nossa vida? Ela trabalha, mas também serve. Ela prospera, mas também reparte. Ela administra, mas é generosa. Então, a verdadeira prosperidade sempre alcança outra pessoa. Vamos lá. Para sair só da prosperidade, né, financeira. Você tem prosperidade no seu relacionamento conjugal, então vai alcançar outras pessoas. Você tem prosperidade no seu relacionamento com seus filhos, então vai alcançar outras pessoas. Você tem prosperidade no seu relacionamento com seus pais? Vai alcançar outras pessoas. Então, a verdadeira prosperidade sempre alcança outra pessoa. Você está entendendo aí? Amém? Você que entrou agora, tá tudo certo? No 25, fala sobre força de novo. Deixa eu até ler ele aqui. Vamos achar por aqui. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Bem desafiador esse versículo, não é verdade? Bem desafiador. E essa palavra usada aqui para reveste-se de força
É a mesma palavra de antes, Shahil. Só que é acompanhada de dignidade. E o que é dignidade? Honra, majestade, esplendor. E aqui eu vou deixar para você aprofundar. Aprofunda essas palavras. Honra, majestade e esplendor. Porque ela tem força e dignidade. Por conta disto, desta força e dessa dignidade, é que ela sorri do futuro. É que ela não tem ansiedade pelo futuro. Por quê? Porque ela sabe que a força dela vem do Senhor. E ela teme ao Senhor. E ela sabe que por isto ela será digna, honrada, respeitada, louvada, por conta da força que vem do Senhor e da dignidade que vem de temer ao Senhor. Então, ela veste caráter antes de vestir roupas. Então, o caráter vem acima da vestimenta. Sempre o caráter primeiro. A gente fala tanto, e é real, que a imagem que impacta é a primeira, porque você não chega falando, você chega apresentando o que está por fora. Mas eu digo que o seu caráter chega primeiro. O seu caráter chega primeiro. Teve uma vez, que eu me lembrei agora, que eu liguei para quando eu trabalhava numa imobiliária, eu liguei para uma imobiliária, para outra, para fazermos uma parceria. E quando a pessoa atendeu, eu disse, aqui é a Giovana Colombo, né? Eu trabalhava na imobiliária Rigger, Pastor Ricardo, eu disse, aqui é a Giovana Colombo, da Rigger Imóveis. Aí ele disse, que é fulano, né, proprietário da imobiliária, a sua fama já lhe procede. Essa foi a frase que ele falou. Eu cheguei em casa bem impactada, porque eu nem sabia direito da existência daquela imobiliária, só que eu achei o imóvel divulgado por ele, que fechava com as características que o nosso cliente precisava. E ele disse assim, a tua boa fama te procede. E essa frase me marcou, porque eu não conhecia ele pessoalmente também, não sei se ele me conhecia pessoalmente. Então o caráter vem antes da nossa aparência. Não adianta nós chegarmos com uma boa aparência, mas quando chegar com essa boa aparência, nosso mau caráter já ter chegado antes nesse lugar. Então, primeiro que chegue o nosso bom caráter. E o caráter, ele é reforçado e demonstrado em pequenas decisões, em pequenas atitudes nossas no mundo, que apontam ou não para Cristo. Que apontam ou não para Cristo, né? Nós aprendemos muitos deles aqui nos provérbios, o sim, sim, não, não, né? Então, tudo isso que nós aprendemos, o capítulo 31, ele fecha. Então, que o nosso caráter possa chegar antes da nossa imagem. Então, ela se veste de caráter antes de vestir roupas. No 23 fala que ela abre a boca com sabedoria. Não significa conhecimento apenas, mas a habilidade de viver segundo Deus. Ou seja, a habilidade de viver apontando Cristo. Apontando Cristo. Esse é o nosso objetivo, apontar Cristo. Tudo na nossa vida precisa apontar para Cristo. Sempre vamos apontar? Não. Infelizmente. Por quê? Porque estamos todo dia sendo curados, libertos e transformados pela palavra de Deus. Quando não apontarmos para Cristo, o que precisamos fazer? Quando não apontarmos para Cristo, o que precisamos fazer? Quem quer colocar aí? Quando não apontamos para Cristo, qual a atitude que precisamos ter? Porque vamos ter fases em que não vamos apontar para Cristo. Vai ter situações que não vamos apontar para Cristo. Talvez porque ainda não fomos curados, ainda não fomos transformados, ou talvez porque ainda não obtivemos o conhecimento daquilo, pela palavra. Isso aí, Luísa, arrependimento. Quando não apontarmos para Cristo, o que precisamos é nos arrepender e fazer, por vezes, o caminho de volta. Do 28 ao 31,
que vai finalizar o capítulo, é o auge do poema. Todo poema aponta para essa parte. A beleza, vamos até ler do 28 ao 31. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, o poema inteiro, ele aponta para o versículo 30. E aqui não é uma condenação à beleza, não está condenando a beleza, mas ela é apresentada como, novamente, insuficiente. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, o que se torna suficiente? Temer ao Senhor. Aqui está a nossa suficiência, a nossa dependência de Deus. Ao dependermos de Deus, ao honrarmos a Deus, a termos Deus como soberano em nossa vida, é suficiente para sermos a mulher de Provérbios 31. A fala do temor aqui é reverência, submissão, reconhecer a soberania de Deus e um amor que nos leva a quê? A obediência. E este é o grande tema do livro de Provérbios, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você analisar, vamos lá para o Provérbios 1, Provérbios começa e termina exatamente da mesma forma. Olha só, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E no 30, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então começa e termina falando do temor ao Senhor. E se começa e termina falando sobre temor do Senhor, nesse lugar está o segredo de tudo que aprendemos nos 31 capítulos de Provérbios. A sabedoria, ela sempre vai produzir frutos. Por vezes, não será imediatamente, mas é inevitável que ela produza frutos. Então, meu querido, minha querida, que nós tenhamos paciência. E paciência é o quê? Persistência, permanência, constância. Que nós tenhamos a paciência, a permanência, a constância para permanecer até Deus agir em nós e depois através de nós. Então, não desanime, não fique desapontado, não fique desapontada se por vezes você não apontar para Cristo. Se por vezes você fugir daquilo que você já aprendeu e recebeu, porque ainda estamos no tempo de arrependimento, para retornarmos àquilo que Deus tem para vivermos. Então vivemos sim um tempo maravilhoso com o estudo de Provérbios e finalizamos da mesma forma que iniciamos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que nada na minha e na sua vida seja mais importante do que termos o caráter de Cristo sendo moldado em nós, para que sejamos cada dia mais imagem e semelhança dele. Amém? Então, antes de eu orar com você aqui, eu quero lembrar você que as 31 lives estão aqui no Insta também? Sim, estão, mas estão na playlist do nosso YouTube. Lá é muito mais fácil você encontrar e ouvir também, tá bom? Está lá. As 31 lives, e se você quiser o PDF com
o versículo-chave de cada capítulo e 3 perguntas para meditação, só entrar no grupo que também tá com um link na bio desse Instagram e você entra lá e vai receber esse PDF. Caso você não consiga, aconteça algo, nos chame no direct, tá bom? A gente envia para você. E antes de finalizarmos com a oração para encerrarmos o estudo do livro de Provérbios, eu quero fazer uma oração com você, porque falamos muito em viver uma vida que aponta para Cristo. Falamos muito que recebemos o Espírito Santo que nos ajuda a temer ao Senhor, a viver em sabedoria, a executar a palavra, a viver no centro da vontade de Deus. Mas conforme vamos estudando a palavra, você vai ver que o Espírito Santo é um presente aos filhos. E também você vai ver que Jesus Cristo, que não tomou nem um anestésico quando foi à cruz, mas escolheu conscientemente sentir toda a dor que estava proposta na cruz por amor de Deus por nós, para que nós nos tornássemos filhos dele. A Bíblia diz que, para isso, depende de crermos nesse sacrifício, crermos na ressurreição e declararmos com a nossa boca, crendo em nosso coração, que Jesus Cristo é nosso Salvador e nosso Senhor. E eu quero convidar você a fazer essa oração comigo neste momento. Seja você aqui ao vivo, ou quem sabe encontrou a nossa live aí em outro momento, eu quero convidar você a declarar com a sua boca, crer em seu coração e a partir de hoje, além de tornar-se filho de Deus, também ter o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas a viver nessa identidade de filhos de Deus. Então, ore comigo aí na sua liberdade, porque em Deus nós temos a liberdade de escolher se queremos ou não vivermos esta vida com Cristo. Então, diga assim: Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados nesta manhã. Eu me arrependo por todo o tempo que eu vivi longe de Ti como filho. Te conheci, ouvi falar de Ti, mas não reconheci a Ti como meu Pai, porque não reconheci o sacrifício de Cristo, não criei que Ele veio para morrer e ressuscitar para que eu me tornasse filho e filha Tua. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, neste momento, eu declaro com a minha boca, crendo no meu coração, que Jesus Cristo é o meu Salvador, mas também é o meu Senhor. E a partir de hoje, eu recebo o Espírito Santo e dou toda a liberdade dele fazer dentro de mim toda a transformação necessária, toda a cura necessária, para que eu possa voltar à essência de quem Deus me criou para ser e também para viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meu querido e minha querida, você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, crendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por ti, tornando-se filho e filha de Deus, coloca aqui eu fiz ou envia no nosso direct aí, eu fiz, e nós estaremos segurando na sua mão e fazendo essa caminhada até a eternidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o chamado que Deus nos deu, nos entregou. E temos outras pessoas aqui com este mesmo chamado que querem segurar aí na sua mão para caminhar com Cristo até a eternidade. Amém? Foi muito bom ter você durante essas 31 segundas-feiras. Opa, teve algumas quintas, né? Enfim, 31 semanas que passamos juntos estudando o livro de Provérbios. Para você que não pôde acompanhar, entra no link na nossa bio, no YouTube, estão lá todas as 31 lives de Provérbios. É um livro da Bíblia maravilhoso que nos traz sabedoria e conhecimento para os nossos dias. Em quais áreas? Todas as áreas da nossa vida. Vamos orar então para encerrar nossa última segunda-feira juntos. E agora aguardo você todas as quintas às 8 da manhã. E ali nós estamos presencial, que você pode reservar
o seu lugar, porque temos vagas limitadas, tá? Não tem custo, mas temos vagas limitadas. Você pode reservar o seu lugar também na nossa bio, tem o link para você reservar o seu lugar no Café com Propósito, todas as quintas, 8 da manhã. Presencial e ao vivo aqui pelo Instagram também. E estamos estudando o livro de Esther. Amém, Luísa querida, glória a Deus. Eu também aprendi muito nesse tempo com o Senhor Jesus. Foi maravilhoso a cada capítulo. Amém? Oremos então. Pai, em nome de Jesus, nós juntos aqui como filhos e filhas queremos te agradecer, papai. Te agradecer por essas 31 semanas que estivemos contigo, aprendendo com o auxílio do teu Espírito Santo, que ministrou ao nosso espírito qual é a tua vontade para os nossos dias, para a nossa vida, para as nossas decisões, escolhas, família. Te agradecemos pelas orientações deixadas, Pai, por ter inspirado, Senhor, por ter inspirado homens e mulheres que deixaram a palavra de Deus como nosso guia, como nossa orientação. Te agradeço também, papai, por cada homem e mulher que assistiu estas lives em algum momento ou que esteve ao vivo conosco. Obrigada por cada vida alcançada pelo teu reino, Senhor. Agora te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a permanecer. Nos ajuda a sermos constantes na palavra, constantes na obediência, constantes no temor a Deus. E que o nosso coração tenha sempre um caminho livre para Cristo. Em nome de Jesus, tenha um caminho livre para o Espírito Santo moldar, ajustar, orientar, consertar as nossas rotas, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a ter um coração rendido a Ti, Pai. Leva a nossa mente cativa a Jesus Cristo, alinha nossas emoções contigo, porque queremos sim viver tudo que o Senhor planejou para nós. Que na autoridade do nome de Jesus as tuas bênçãos estejam sobre nossa vida, as tuas mãos estendidas sobre nós e sobre a nossa descendência. Também dá-nos a tua companhia na continuação desse dia, dos próximos dias de vida que o Senhor nos der, que o Senhor esteja conosco e livra-nos do mal, e que se faça na terra, Paizinho, como já é no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém.